Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles riram do pedreiro negro, até que ele expulsou o CEO no meio da sala de reuniões. Marcus Johnson chegou ao canteiro de obras bem antes do amanhecer, enquanto a cidade de Chicago ainda dormia sob um leve véu de névoa. O ar fresco da manhã roçava levemente sua pele, bronzeada por anos de trabalho ao ar livre. O prestígio do local impunha respeito, um prédio de vidro e aço com detalhes prateados, imponente no coração do centro da cidade, símbolo de poder econômico e sucesso. Ele pousou a mochila perto da entrada do canteiro de obras e ajustou o velho e grosso macacão de lona, que ainda guardava as marcas dos muitos canteiros de obras que visitará. Seus joelhos estavam desgastados, quase transparentes em alguns pontos, testemunhos silenciosos das horas passadas de joelhos assentando tijolos ou consertando fundações. Sua caixa de ferramentas, feita de metal enferrujado pelo tempo, pendia do cinto, movendo-se suavemente a cada passo. Ele conhecia o peso e o conteúdo como a palma da mão. Martelo, desempenadeira nível, chave inglesa, cada uma dessas ferramentas era uma extensão de si mesmo. Seu rosto era marcado pelos anos, rugas profundas ao redor dos olhos, uma tez bronzeada pelo sol de verão e pelo trabalho duro, e uma barba ligeiramente grisalha que dava a Marcus uma aparência forte e humilde. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma determinação silenciosa, fruto de anos de lutas pessoais e profissionais. Ao caminhar em direção ao escritório da obra, sentiu imediatamente o peso dos olhares. Alguns executivos de terno já estavam lá, falando em voz baixa com um ar um tanto condescendente. Pararam de falar quase instantaneamente para encará-lo, trocando olhares carregados de insinuações. Ei, aqui está o cara que vai nos ensinar a fazer o nosso trabalho, disse Ethan Reynolds, o gerente do projeto. Um homem branco na casa dos 30 anos com um sorriso irônico que não desmentia nem arrogância nem desprezo. Ele enfatizou suas palavras com um gesto casual, como se quisesse indicar que Marcus era apenas mais um pedreiro comum. Ao lado dele, Susan Blake, a CFO, uma mulher fria e calculista, mal desviou o olhar do smartphone para lançar um olhar de desdém a Marcus. Pode apostar que ele não vai conseguir acompanhar, sussurrou ela para Ethan, com um sorriso cruel nos lábios, quase se divertindo com o que supo ser uma simples perda de tempo. Apesar dessas provocações, Marcus não demonstrou nenhum sinal de irritação ou raiva. Aprenderá, às vezes da maneira mais difícil, a ignorar esses julgamentos superficiais, esses preconceitos ocultos que o perseguiram por toda a vida. Sabia que responder só alimentaria a arrogância deles. Por isso manteve a calma, o passo firme, a cabeça erguida. Imbuído de uma confiança serena construída em décadas de trabalho árduo e de uma excelência muitas vezes ignorada. O que ninguém no canteiro de obra sabia, nem os gerentes arrogantes nem os operários indiferentes, era que Marcus Johnson não era um pedreiro comum. Por trás de sua aparência modesta e do macacão surrado, escondia-se uma carreira excepcional, marcada pela excelência, mas também pela injustiça. Marcus se formou com honras em engenharia civil pela Universidade de Illinois, uma das principais escolas de engenharia do país. Ele começou sua carreira com entusiasmo, contratado por diversas construtoras de grande porte e renomadas em Chicago. Suas habilidades técnicas eram impecáveis e sua atenção aos detalhes renomada. Mas apesar de seu talento, Marcus encontrou uma barreira invisível, o racismo sistêmico e as barreiras sociais. Em todas as etapas, ele sofreu humilhações silenciosas. Projetos nos quais havia trabalhado arduamente foram retirados de última hora, sob o pretexto de reestruturação. Suas ideias foram ignoradas em reuniões, suas propostas rejeitadas sem consideração. Pior ainda, certos colegas, invejosos ou influenciados por preconceitos, sabotaram deliberadamente seu trabalho. A pressão acumulada, os olhares de dúvida, os comentários pelas costas finalmente o forçaram a renunciar. Em vez de deixar que essa experiência o destruísse, Marcus transformou essa dor em força. Ele sabia que a sociedade tinha seus esquecidos, seus deixados para trás, aqueles que as grandes empresas não queriam ver ou ouvir. Ele havia decidido mudar as regras do jogo. Com alguns amigos e ex-colegas com ideias semelhantes, ele fundou uma cooperativa de trabalhadores qualificados, uma verdadeira comunidade de trabalhadores, em sua maioria oriundos de minorias frequentemente marginalizadas. Juntos compraram prédios dilapidados ou abandonados, frequentemente ignorados pelas construtoras, e os reformaram de cima a baixo. Mas esta cooperativa não era apenas um negócio, era um projeto de vida.
Um lugar onde a dignidade de todos era respeitada, onde os talentos eram reconhecidos e onde a próxima geração de artesãos e técnicos era treinada. Marcos queria oferecer àqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que ele uma chance real de se reerguer e viver com dignidade. A cooperativa prosperou, mas discretamente, longe dos holofotes e das salas de reunião reluzentes. Marcos sabia que o que havia construído era sólido, mas, para mudar atitudes e estruturas, precisava de uma ação mais forte. Uma ação drástica que abalasse o sistema de dentro para fora. Ele sonhava com uma mudança duradoura e em larga escala, uma transformação real em que habilidades, diversidade e justiça social finalmente ocupariam seu devido lugar no mundo da construção e além. Durante várias semanas, Marcos trabalhou incansavelmente no canteiro de obras, apesar da atmosfera pesada e hostil que o dominava. Todas as manhãs, chegava antes de todos, calçava as luvas gastas e se dedicava ao trabalho com rigor exemplar, ciente de que seu valor não era medido pelo julgamento dos outros, mas pela qualidade do que realizava. No entanto, era difícil ignorar os olhares de desprezo e os comentários mal disfarçados dos executivos brancos que circulavam pelo local. Esses homens e mulheres de terno, com seus ares de superioridade e smartphones de última geração, pareciam incapazes de ver Marcos como algo além de um pedreiro comum, um mero agente que viera do nada. Em todas as reuniões no local, Marcos estava presente, mas quase sempre silenciado. Quando propunha soluções técnicas ou ajustes que poderiam ter melhorado a qualidade e a segurança do trabalho, suas sugestões eram descartadas com um aceno de mão ou recebidas com discretas risadinhas. Seus colegas brancos se permitiam rir de seus conselhos, chamando-os de ingênuos ou ultrapassados. A zombaria às vezes se estendia a comentários mais ácidos proferidos em voz baixa, mas audíveis o suficiente para semear dúvidas entre alguns trabalhadores menos experientes. O que ele sabe sobre administrar um canteiro de obras como este? Perguntava um gerente sorrindo sarcasticamente. É melhor ele cuidar dos tijolos dele. Mas Marcos, longe de se intimidar, tomou notas mentais. Cada palavra, cada atitude, cada decisão tomada pelas suas costas era registrada com a precisão de um investigador. Ele sabia que por trás dessa fachada de desprezo, muitas vezes se escondiam falhas e tensões que só ele poderia explorar. Com o passar dos dias, ele conseguiu se aproximar discretamente de alguns trabalhadores mais dispostos a ouvir, criando uma rede de informantes que lhe forneceram detalhes valiosos sobre a dinâmica interna da empresa dona do prédio, a multinacional Carson Corp. Marcos descobriu então que a empresa, liderada por um CEO arrogante e distante da realidade, chamado Michael Anderson, estava longe de ser tão sólida quanto alegava. Relatórios financeiros, às vezes ocultos, revelavam dificuldades crescentes, dívidas acumuladas e gestão de ativos desorganizada. Os executivos, obcecados pelo lucro a curto prazo e pela manutenção de seu status social, tomaram decisões arriscadas, ignorando os avisos de certos acionistas e especialistas. Esta foi uma verdadeira mina de ouro de informações para Marcos. Ele entendeu que por trás das paredes brilhantes do prédio, uma partida de xadrez estava sendo disputada, para a qual ele, até então um simples pedreiro, tinha as chaves. Ele só precisava esperar o momento certo para agir, convencido de que sua hora chegaria em breve. Era uma manhã ensolarada de quinta-feira, mas na grande sala de reuniões do prestigioso edifício, a atmosfera era pesada, carregada de tensão e expectativa. Uma importante reunião estratégica estava acontecendo, reunindo os principais executivos da Carson Corp, bem como vários gerentes seniores da sede. Os rostos estavam impassíveis, alguns trocando olhares preocupados, enquanto outros fingiam confiança. De repente a porta se abriu e a recepcionista anunciou com uma voz educada, mas firme: "O Sr. Marcos Johnson está aqui para vê-lo." Um murmúrio percorreu a sala, seguido por trocas de olhares surpresos. Todos os olhares se voltaram para a entrada, onde Marcos apareceu. Ele entrou calmamente, sem hesitar, vestindo seu paletó de trabalho ligeiramente empoeirado e sua camisa simples, porém limpa por baixo. No braço direito segurava uma pasta grossa, com as páginas cuidadosamente grampeadas, que parecia conter todo o peso de seus esforços e determinação. Michael Anderson, CEO da Carson Corp, levantou-se abruptamente, com o rosto contorcido de desdém. "Senhor, este não é o lugar para um trabalhador. A reunião é privada. Peço que, por favor, se retire." Marcos colocou lentamente o arquivo sobre a grande mesa de madeira envernizada no centro da sala. Um silêncio quase religioso se instalou enquanto todos os olhares se concentravam nele. Sua voz, calma, mas imbuída de firme autoridade, ecoou pela sala. "Senhor Anderson,
Este arquivo prova que a cooperativa que administro adquiriu legalmente 60% das ações da Carson Corp, incluindo a propriedade deste edifício. Os olhos de todos os executivos se arregalaram, alguns se levantaram, tentando verificar discretamente os documentos, enquanto outros trocaram olhares incrédulos, sem saber se aquela cena era uma brincadeira ou realidade. Marcos continuou imperturbável, seu olhar percorrendo a sala. A partir de hoje, a liderança desta empresa está mudando. E o Sr. Anderson, deve apresentar sua demissão imediatamente. Michael Anderson, visivelmente desestabilizado, tentou falar novamente, protestar, virar a situação a seu favor. Você não entende as implicações. Esta empresa representa milhões de dólares, empregos, famílias. Não é tão simples quanto te entregar um pedaço de papel e dizer eu assumo o controle, ponto. Mas Marcos não desviou o olhar. Sua determinação, a força silenciosa que ele havia forjado ao longo dos anos, era palpável, quase intimidadora. O silêncio na sala era pesado, opressivo, e a convicção nos olhos de Marcos impedia qualquer tentativa de resistência. Nos dias que se seguiram, com a saída definitiva de Michael Anderson, Marcos assumiu o comando da Carson Corp, com uma visão clara e ambiciosa. Ele anunciou uma nova estratégia, radicalmente diferente da de seus antecessores, transformar a multinacional em uma verdadeira incubadora de negócios inovadores, liderados por minorias e talentos há muito negligenciados pelo sistema. Sob sua liderança, a Carson Corp tornou-se uma empresa comprometida, com iniciativas que iam muito além do mero ganho financeiro. Marcos estabeleceu diversos programas de mentoria para apoiar jovens engenheiros de bairros carentes, oferecendo-lhes não apenas bolsas de estudo, mas também apoio personalizado, estágios práticos e oportunidades de emprego garantidas. Ele liderou um plano abrangente de reinvestimento em infraestrutura, garantindo que cada edifício reformado fosse não apenas moderno, mas também ecologicamente correto, incorporando tecnologias e materiais sustentáveis. O desenvolvimento sustentável tornou-se uma prioridade, um pilar central da nova política da empresa. Essa mudança radical não ocorreu sem resistência. Ex-executivos, alguns dos quais zombavam abertamente de Marcos e de seu passado como um simples pedreiro, foram forçados a reconhecer seu valor. Muitos optaram por sair, incapazes ou relutantes em se adaptar a essa nova visão. Outros, mais pragmáticos, concordaram em seguir a nova direção, percebendo que o mundo havia mudado e que a diversidade e a inclusão eram agora forças essenciais para o sucesso. Mas Marcos, fiel a si mesmo, nunca se deixou intoxicar pelo poder. Retornou rapidamente aos canteiros de obras onde tudo começou, calçando suas luvas gastas e redescobrindo a poeira e o barulho do trabalho manual. Para ele, cada tijolo assentado era uma vitória, cada muro reconstruído, um passo em direção a uma sociedade mais justa. Nesse retorno ao essencial, Marcos encontrou sua maior satisfação, a de ter mudado não apenas seu próprio destino, mas, sobretudo, de ter aberto caminho para uma comunidade inteira, dando a centenas de pessoas uma chance real de existir, aprender e construir um futuro melhor.